Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Quando o Espírito Santo chegou, tudo mudou. Quando Deus derrama seu Espírito, o medo dá lugar ao poder. Que o Senhor abençoe sua vida. Hoje vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 13, um dos momentos mais marcantes da Bíblia, a descida do Espírito Santo. Aqui nasce a igreja cheia de poder, mostrando que Deus cumpre a sua promessa no tempo certo. Vamos à leitura? Atos capítulo 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medas, elamitas e habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns outros diziam: eles beberam vinho demais. Nesse texto, nós vemos um lugar muito importante. Por que que Deus escolheu esse momento para derramar o Espírito Santo? E o que que significa isso para nós hoje? Durante esse olhar, vamos responder isso. Jesus havia prometido aos discípulos que eles receberiam o poder do alto. E cerca de 50 dias após a Páscoa, durante a festa judaica de Pentecostes, Jerusalém estava cheia. Várias pessoas vieram de vários lugares. Pentecostes era uma festa importante para os judeus, celebrada com gratidão a Deus. Mas naquele dia, Deus faria algo muito maior. Derramaria seu Espírito Santo sobre o povo. Os discípulos estavam reunidos em unidade quando, de repente, acontece algo sobrenatural. Veio do céu um som, como um vento forte, e encheu a casa. Depois apareceram como línguas que foram sendo repartidas, semelhante a fogo, pousando sobre cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, concedidas pelo Espírito. Em Jerusalém havia judeus de outras nações, e cada um ouvia os discípulos falando na sua própria língua sobre as grandezas de Deus, e o povo ficou admirado e confuso, e começaram a perguntar: o que quer dizer isso? Outros zombaram. Eles estão cheios de vinho, ou seja, estão bêbados. O que era obra de Deus, alguns reconheceram com admiração, enquanto outros reagiram com incredulidade. Nesse texto, nós podemos tirar a lição para a nossa vida que Deus cumpre a sua promessa. O Espírito Santo foi prometido e veio para trazer poder e capacitação.
A unidade, o momento em que os discípulos escolheram estar junto, precede o derramar do Espírito. Nem todos que estavam ali entenderam o agir de Deus. Isso acontece hoje também. O texto nos ensina que Deus age no tempo certo. Os discípulos estavam esperando em oração, em unidade, e a promessa se cumpre. Também aprendemos que o Espírito Santo nos fortalece, nos capacita além das nossas limitações. Nem todos vão entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Muitas vezes aquilo que é milagre para uns será motivo de crítica para outros. Naquele lugar, o Espírito Santo fortalece todos que estão ali. Eles dá capacidade para que eles falem das maravilhas de Deus e todos possam ouvir, mas nem todos entenderam. Deus escolheu aquele momento porque a promessa havia chegado no tempo certo. E o Espírito Santo veio para dar poder à igreja, mostrar a mensagem que alcançaria todas as nações. Você tem apenas ouvido sobre o poder de Deus ou tem permitido que o Espírito Santo transforme sua vida? Quando o Espírito Santo enche uma vida, o que era medo se transforma em coragem, o que era silêncio se transforma em testemunho, o que era um lugar de incredulidade pode se transformar em lugar de crer, em lugar de adoração, em lugar de rendição e entender que Jesus é o nosso Senhor, o dono da nossa vida, da nossa casa, aquele que enviou o Consolador para estar conosco todos os dias. Que Ele abençoe sua vida, que você possa permitir o agir do Espírito Santo na sua vida, no seu ministério, na sua casa, em todos os seus momentos. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.